Legal, é um prazer, é uma honra. Primeiro eu gostaria de iniciar aqui agradecendo ao Espírito Santo por esse momento. Nosso encontro foi um encontro divino. E dizer a todos do PDT, a turma boa, os cristãos trabalhistas, que eu amo vocês. Obrigado pelo carinho e que eu me sinto aqui bem à vontade de estar hoje aqui, Ciro. É importante frisar aqui a todos que faço questão de dizer isso, que Daciolo nunca pregou religião, que a única religião que a palavra fala que ele considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper com esse mundo. E eu queria deixar uma coisa bem clara, que o que nos traz hoje aqui, e o cabo Daciolo está sentado aqui, foi um sobrenatural. Eu estive no Ceará para conversar com um amigo, o apóstolo Luiz Henrique. E quando eu chego no Ceará, a Polícia Federal estava na casa do Ciro. Eu vou, resolvo o que eu tinha que fazer com o apóstolo Luiz Henrique. E uma das mensagens que eu tinha com o apóstolo Luiz Henrique falava-se de um texto onde o Criador é questionado, os discípulos eram questionados, perguntaram para ele, os fariseus perguntaram, por que Jesus, ele senta no meio dos pecadores e dos publicanos? Jesus ouviu aquela pergunta e fala, não são os que têm saúde que precisa de médico, e sim os enfermos. Eu vim para salvar a humanidade do pecado, e a humanidade está em pecado. Cabo Daciolo é um pecador em busca de santidade. Então a única palavra que eu prego é uma palavra de amor. Eu entro no cenário político de forma sobrenatural e tenho um encontro com o Ciro de forma sobrenatural. Nosso primeiro diálogo no debate, Ciro, foi quando você me apresentou a sua família. Foi quando você trouxe um filho e brincou e falou, Daciolo, pô, olha só, tu tá pegando meus votos aí, meu filho quer bater foto contigo e tal. E foi um momento muito, muito agradável, meu irmãozão. E aí eu já visualizei algo diferente em Ciro. E aí o Criador, na minha ida até o Ceará, começa o Espírito Santo me provocar que eu precisava falar com Ciro, orar com Ciro. E ele provoca esse encontro. E eu estive com o irmão na sua casa, com a sua varoa, Gisele, e foi uma honra, fui muito bem recebido pela Luísa, pelo irmão. E interessante dizer que naquele momento, meu irmãozão, eu tinha certeza que tinha algo armado contra o irmão. Eu tinha certeza que tudo que estava acontecendo ali não procede aquilo. E que você estava sendo injustiçado naquele momento. Eu costumo dizer que as piores traições, ela está interna, ela está no teu meio. Eu particularmente ouvi aquele momento como o que mais desejava que aquilo desse certo, na minha opinião, era o Lula. Porque você atrapalha os planos do Lula. O PDT atrapalha os planos do Lula. Você tem algo bem diferente de Lula. Você tem conhecimento. Você está preparado para um debate. Não para aquele debate que é de um minuto e meio. E sim para sentar e falar horas sobre um assunto. E trazer problemas e vamos trazer a solução desse problema. E naquele momento nós falamos do Espírito Santo. Nós falamos, olha meu irmão, Jesus te ama tanto. Porque qual era a probabilidade de eu estar aqui na tua casa? Qual é a probabilidade de um político, no momento de um político, entre aspas, adversário, estar recebendo a Polícia Federal na sua casa? Qual é o louco que vai te visitar? Mas eu fui lá por uma missão divina, meu irmão, para falar que você é uma pessoa especial para Jesus, que Ele tem um propósito na tua vida, que Ele é o Deus das causas impossíveis, que Ele pega essas pesquisas que soltam aí, que verdadeiramente ela tem que ser visualizada, porque eu no debate de 2018, nas pesquisas eu tinha 0% o tempo todo, depois nós ficamos na frente de Meirelles, de Álvaro Dias, de Henrique, de Marina, de Boulos, de todos os outros. Que pesquisa é essa que o Cabo Daciolo tinha 0%? E eu me senti ali, meu irmãozão, pós aquele momento, quando o apóstolo Luiz Henrique faz um apelo, você verbaliza Jesus Cristo, meu irmão, Jesus já habita dentro de você. Amém. Essa é a minha fé. Eu fui atacado pela minha base, tanto militar, assim como os evangélicos, porque o Cabo Daciolo declarou o seu voto a Ciro. E eu quero deixar uma coisa bem clara, meu irmão. Ou os evangélicos começam a ler a Bíblia, porque a missão divina é fazer o id de Deus, id pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Meu irmãozão, eu vivo para anunciar reino, para anunciar amor. Entendeu, meu irmão? Você é uma pessoa especial. Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa eu lhe interromper. Sim. Nesse ponto, ter fé é uma coisa muito difícil, uma fé plena, como a que você dela dá testemunho.
Você nasceu assim ou como é que foi a sua conversão? Como é que você vira esse homem de fé, que é uma coisa impressionante, não é? Todos nós temos uma intuição de Deus, nós cristãos acreditamos na palavra, mas na hora da dificuldade a gente acaba sofrendo, a gente acaba pecando, que é uma fragilidade humana. De onde é que vem essa sua fé? Como é que foi a sua conversão? Cirão, olha, eu fui um jovem muito mulherengo e beberrão. Muito mulherengo e beberrão. E em determinado momento da minha vida, meu irmão, o inimigo separou a minha família. Meus pais se separaram. A minha mãe, a família da minha mãe toda é interior de São Paulo e de São Paulo. E meu pai, a família toda é do Rio de Janeiro. Meus pais se conhecem em Pirassununga. Meu pai é coronel aviador. Eles se conheceram na AFA. Conclusão, desse casamento vieram 8 filhos. Somos em 8. O que aconteceu foi que com a separação dos meus pais, minha mãe foi para o interior de São Paulo. Eu tenho uma família tradicionalmente católicos e espíritas. E nessa separação, a minha mãe conheceu a igreja evangélica no interior de São Paulo. A minha mãe começa a frequentar a igreja evangélica e eu achava aquilo tudo uma grande loucura. Um determinado dia, minha mãe precisava que alguém a levasse até a igreja. Estava tarde e eu levei a minha mãe, mas eu quis ficar do lado de fora e falei: mãe, eu aguardo o culto acabar e depois eu levo a senhora. Eu estou aqui aguardando a senhora. E a minha mãe falou, com o jeito da mamãe, né, e falou: meu filho, entra, senta aí no cantinho. E eu entrei e sentei no cantinho. Houve a pregação, as pessoas estavam pulando, falando em línguas, e eu falei: minha mãe, pô, cara, o que está acontecendo com a minha mãe? Só que no fim do culto tem um momento de revelação, onde aquele ministrador da palavra, ele aponta para as pessoas e começa a falar alguma coisa. E esse varão apontou para mim e começou a falar algo que só eu sabia. Naquela época eu estava me relacionando com uma mulher casada, e aquele homem chega para mim e fala assim: olha, varão, você, filho, o Criador tem um ministério na tua vida, você é um ministro da palavra do Criador. Vai chegar um tempo que haverá o teu chamado. Para você saber que isso é Ele que está mandando eu falar aqui para você. Essa mulher casada que você está saindo, se você continuar saindo com ela, isso vai te trazer a morte. Ele falou isso para mim. E eu falei: como assim esse cara falou isso para mim? E ele falou assim, concluindo, ele falou: olha, para que idade você tinha? Eu estava aí com 19 anos. Ele chega para mim e fala assim: olha, para você saber que é o Criador que está mandando eu falar isso para você, quando terminar tudo aqui, você pode vir aqui porque ele já me deu o nome dela. Varão, acabou aquele culto, eu saí correndo daquela igreja. Eu saí correndo daquela igreja, mas não fiz isso não, eu saí correndo da cidade, meu irmão. Na mesma semana eu fui morar com meu pai. Falei: mãe, eu vou morar com o pai. Liguei pro meu pai e falei: pai, eu estou precisando ficar um tempo com o senhor. Eu fui com o pai. Fiquei com meu pai, o tempo passou, passaram-se 7 anos, continuei mulherengo, continuei beberrão. E em determinado momento eu tive uma crise de diarreia, varão. Só água. E eu comecei a fazer exames, um mês inteiro dessa forma. Entrou para o 2º mês dessa forma. E eu me lembrei daquele varão que falou que o Criador tinha um propósito na minha vida. Os exames estavam começando a ficar mais sérios. E eu falei assim: doutor, aguarda um momento. E eu me lembrei daquele varão e falei assim para o Criador: pai, se aquele varão, foi em 1997 que ele falou isso para mim, se tudo que foi dito ali procede, pai, então me cura que eu vou te servir. Me cura. Só que eu sou carne, eu sou cheio de desejos da carne. Tira da minha vida, pai. Me proporciona uma varoa, me dá um caminho, então. E quando eu falei isso para ele, no outro dia eu não fui no banheiro e depois estava tudo tranquilo. Eu nunca mais bebi na minha vida e eu procurei uma varoa rápido para me casar. E o Criador me presenteou com aquela varoa que ali estava. Maravilhosa. Entendeu, meu irmãozão? Desde então eu vivo sobrenatural. Desde então eu entendi que eu tenho que proporcionar o bem ao próximo. Eu tenho que pegar o amor, não esse amor pós a igreja evangélica. Naquele ano, 2004, eu levanto a minha mão para Jesus e passo a servi-lo. E eu comecei a ler Bíblia. E muito rápido ele começou a me impulsionar para levar a mensagem dele para as pessoas. Em determinado momento eu recebi no monte uma mensagem para ser entregue por Sérgio Cabral. O Espírito Santo falou: eu como cabo do corpo do bombeiro, o Espírito Santo de Deus chega para mim e fala assim: vou te colocar diante do governador, chegando lá você abre a tua boca e fala com ele, porque eu quero tratar com ele. E eu comecei houve um movimento, houve uma reunião, e nós estávamos com militares, nós estávamos sem nada aqui, um salário péssimo na corporação, e os garotos me chamaram para ser um porta-voz ali. E eu falo para eles: olha, eu faço parte sim, desde que nós possamos convidar um amigo para estar presente. Eles me perguntaram quem era, eu falei que era Jesus Cristo.
E aí foi aquela, todos falaram, vem Daciolo, chama ele. E aí nós começamos aquela trajetória pedindo 5 minutos com o Cabral e pedindo a dignidade dos militares. E ele nunca falava conosco. O Cabral me prendeu 5 vezes em 1 ano, me jogou em Bangu 1 e em determinado momento ele manda me chamar. E eu falei para ele, olha governador, nada do que aconteceu era necessário que acontecesse. Eu estava pedindo 5 minutos com Vossa Excelência para dar um recado divino. Estava no livro de Daniel, capítulo número 4, um rei chamado Nabucodonosor, que em determinado momento achou que era Deus. Ele falou assim, ó, foi o Criador que te colocou nessa cadeira, mas o mesmo Criador que te colocou na cadeira, ele te tira também. As tuas atitudes não estão agradando o Criador. Meu irmão, se acerta com ele. Dei uma Bíblia para ele grossa, escrevi para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e falei, olha, vigia, meu irmão, porque senão a queda pode ser infinitamente maior. Conclusão, o Espírito Santo de Deus me tira de Bangu 1 e me leva para deputado federal, mas pega todos aqueles que me perseguiram, meu irmão, e colocou eles na prisão. Cabral está hoje em Bangu. Eu aprecio muito esse seu testemunho, porque eu acho que a fé se constrói espiritualmente, de dentro para fora, mas ela só é verdadeira quando ela se afirma no testemunho real. Você está me falando o seguinte, você foi preso 5 vezes no único ano por um governante, e você saiu e foi encontrar com ele e deu a ele um presente, que é uma coisa preciosa para você, que é a palavra de Deus consolidada na Bíblia e tal. Isso me chama a atenção, Daciolo, se eu me permite tirar o cabo, meu amigo, meu irmão, por um fato. O Brasil está vivendo tempos de muita intolerância, em que a pessoa que pensa diferente da outra transforma a outra em inimigo. Como é esse seu testemunho? Você é um evangélico que dá testemunho. Enfim, o que ele falou aqui, eu nem queria comentar, mas assim, foi um momento talvez de maior humilhação que eu passei na minha vida. Felizmente a justiça já corrigiu aquela arbitrariedade que o bolsonarismo boçal colocou na Polícia Federal na minha casa. E naquele dia eu queria me afundar num buraco, porque quem tem pudor, né, fica envergonhado. A sensação que você tem é de que está todo mundo acreditando naquela infâmia. E chegou a notícia de que o Daciolo estava no aeroporto perguntando se eu o recebia. E ele nem sabia. Eu digo, contra qualquer naturalidade, ele disse, eu vou receber. Ele entrou na minha casa, me deu um abraço tão caloroso e rezou comigo, não é? E eu senti um calor tão grande no meu coração, e por isso eu sou muito grato. Mas eu não vou me emocionar aqui, porque eu quero que o Brasil te conheça como eu, nessa dimensão aí, não é? Fora da apresentação política. Como é, em tempo de tanta intolerância, um evangélico que dá esse testemunho de vida, você respeitar os católicos, respeitar os umbandistas, respeitar, né, os espíritas, como você já mencionou, respeitar aqueles que não têm condição de acreditar em Deus por fraqueza. Como é ser tolerante num país de intolerantes? Eu vou explicar aqui. Pega essa aqui, todos do PDT, a turma boa. A palavra do Criador é a palavra de amor. A maior definição do Criador, na minha concepção e no meu entendimento, é que o Criador, ele é amor. Deus é amor. Iau é amor. E ele diz que o primordial e o principal mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Amar o Criador acima de tudo e de todos, e o teu próximo como a ti mesmo. O que está acontecendo hoje é que esse livro aqui não é livro de religião nenhuma. Esse é um livro da humanidade. Só que tomaram posse desse livro e começaram a colocar religião. Jesus nunca teve religião, Deus nunca teve religião. Essa que é a grande verdade. Homens estão comercializando a palavra do Criador. Homens comercializam essa palavra. No mundo evangélico, a grande massa, cúpula, é lógico que tem exceções, mas a cúpula da igreja evangélica, ela, além de ter envolvimento com a maçonaria, ela está corrompida. Ela está comercializando a palavra. Eles são discípulos de Anás e Caifás, aqueles que perseguiram Jesus Cristo. Hoje eu digo que se Jesus volta, eles vão perseguir Jesus novamente, porque Jesus sempre foi amor, sempre foi dividir